ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, o meu Senhor é meu bem maior. Agora você vai fazer assim com o dedinho, vai lá, um só, vai lá, um só, faz, não é dois, nem três, nem quatro, é um só. Posso sugerir um milagre hoje? Um só? Que nos chegue pelas mãos de Nossa Senhora da Penha? Um só. Eu vou pedir a Deus hoje que você volte a se amar. Amém. Só isso. Hoje vou pedir a Deus, inspirado pela festa da misericórdia que nós vivemos ontem, que você tenha coragem de esquecer tudo o que você já fez na sua vida de errado. Todos os erros do passado, todos os fracassos, todos os pecados cometidos. Sabe por quê? A grande artimanha do diabo é nos fazer prestar atenção naquilo que a gente fez de errado. Porque é como se a gente criasse um relativismo interior que fizesse a gente abrir portas para outras desgraças. Como padre, eu vejo toda hora, se a pessoa não se ama, se a pessoa não tem um respeito por si mesmo, o diabo nada de braçada na vida dela. Ela se prostitui, ela se droga, ela bebe, ela vira uma fofoqueira de mão cheia. Aqui no Espírito Santo não tem fofoqueiros. Mas toda vez que nos falta o amor próprio, é como se o diabo entrasse na nossa vida pela porta da frente, viu? Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, por que está tanta coisa dando errado na minha vida? Pode ser que você tenha aberto a porta da sala do seu coração para o diabo entrar, que se chama perda de amor próprio. Porque da mesma maneira como Jesus resgata uma pessoa, fazendo com que essa pessoa se ame, o diabo também destrói uma pessoa, fazendo com que essa pessoa se despreze. É só essa chavezinha. Às vezes nós queremos muitos milagres, às vezes nós precisamos de muitas conversões na nossa casa, mas só nos falta isso. Um ser humano, quando volta a se amar, ele se cuida, ele se protege, ele pensa 2, 3 vezes antes de permitir que um amor estragado venha fazer mal ao seu coração. Um ser humano que se ama de verdade, que se cuida, estabelece os limites. Olha, não venha derramar o seu lixo sobre mim. Sou um território sagrado. Se quiser entrar na minha vida, tira os sapatos dos pés. É a mesma frase de Moisés, a mesmíssima frase. Tira a sandália dos seus pés. Amar é isso. É a gente exigir que o outro entre no nosso coração de pés descalços. Às vezes, minha gente, nós queremos muito ser amados pelos outros. Nós queremos ser amados pelos outros. Nós exigimos o tempo todo, você precisa me amar, você precisa me dar atenção, você precisa cuidar de mim. É como se fôssemos um poço sem fundo, que não basta todo o amor que a gente recebe, não basta toda a atenção. Seja honesto com você. Há coisas que você precisa e que não é o outro que vai lhe oferecer. As realidades que você precisa, boa parte das realidades que você necessita, não virão dos outros, virão da sua coragem de olhar no espelho e dizer: eu tenho valor e a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. Diga uma frase comigo: eu não posso esperar do outro aquilo que só eu posso me oferecer. Se eu não me amar, eu nunca serei amado pelos outros.
Se eu não me cuidar, eu jamais inspirarei cuidado no outro. Se eu não criar vergonha na minha cara, o mais rápido possível, o diabo, esse tinhoso, safado, sem vergonha, que não tem o menor respeito por mim, entra no meu coração pela porta da frente. E pela porta da frente, só Deus merece entrar. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas procuras, sara todas as feridas, me ensina a santidade. quero amar somente a Ti. Somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Foi esse milagre que Jesus fez na vida de Madalena. Madalena estava lá pronta para ser apedrejada por aquela multidão. Por quê? Porque ela havia sido pega em adultério, e a lei de Moisés era dura. Qualquer pessoa que fosse pega em adultério deveria ser morto a pedradas. Em praça pública para servir de exemplo para os outros. Olha que crueldade, em nome de Deus. Você já imaginou se a gente tivesse bastante honestidade para confessar os nossos pecados aqui hoje, sem hipocrisia, sem medo do julgamento do outro? Quem aqui não seria apedrejado? Eu seria o primeiro a ser apedrejado. E foi isso que Jesus perguntou. Jesus quebrou o moralismo daquelas pessoas. Aliás, eu morro de medo de muito daquela pessoa moralista demais, porque geralmente o moralismo está a serviço do esconderijo de uma vergonha pessoal. A pessoa tem tanta vergonha do que faz que ela cria uma casca de moralismo. Deus me livre. Se a gente não aprende a lidar com os nossos erros e ter coragem de confessar, sim, eu sou um miserável, e eu acredito nesse amor de Deus que me entra pela porta da frente e me restaura de tudo. Ele expulsa do meu coração tudo aquilo que possa me dar o direito de deitar diante da multidão e esperar a pedrada. Não. O que Jesus fez com aquela mulher foi justamente fazê-la acreditar na sua misericórdia. E o mais bonito, minha gente, sem dizer uma palavra, porque o grito daquela multidão era tão alto, era tão forte, que Madalena jamais poderia ouvir se Jesus ousasse dizer alguma coisa para ela. O que ele fez? Ele utilizou-se da linguagem que não tem equívocos. Ele olhou para ela. Gosto sempre de dizer isso. O olhar não tem dúvida. Ele não oferece dúvida. Você pode até me dizer: Padre Fábio, eu não entendi nada do que você me disse. Mas jamais vai poder me dizer: Padre Fábio, eu não entendi o jeito como você me olhou. O olhar não tem cercas. Ou eu te acolho quando você chega, ou eu te rejeito. Ou eu te abraço com os meus olhos quando você chega perto de mim, ou eu te expulso. É igual quando você chega na casa daquela comadre que não tem o menor, né? E ela olha para você e fala direto assim: ah, que bom que você veio. Você está sabendo que ela não está feliz com a sua chegada. Por quê? Porque o olhar dela te contou. É por isso que é tão difícil mentir para a mãe da gente. Geralmente a gente está saindo e a mãe quer saber onde é. Aí você está inventando uma história, você nem olha para ela. Você finge que você está amarrando o sapato, porque se olhar, ela sabe que você está mentindo. Se olhar nos olhos de quem nos ama, elas nos desmascaram. O olhar de quem ama é a comunicação mais perfeita que nós podemos conhecer na vida. E foi o que Jesus fez. Cravou os olhos em Madalena. Cravou os olhos em Madalena. E aquele olhar foi tão profundo, foi tão eficaz, que Madalena deixou de ouvir os gritos da multidão. Eu queria essa cena no cinema, de verdade. Aquela multidão sendo abafada por um olhar.
Aquela mulher que até então estava acreditando na condenação, começou a prestar atenção no olhar de um homem para ela. E ela percebeu que não era um olhar libidinoso, como aqueles clientes que ela recebia na cama dela. Era um olhar que amava, era um olhar que restituía tudo que a vida havia arrancado dela. Era um olhar que acolhia, era um olhar que não recriminava, não era um olhar que enxergava o passado daquela mulher, não era um olhar que enxergava a vida errada que ela tinha vivido até aquele momento. Jesus ali estava olhando a mulher que Madalena ainda poderia ser, a mulher que ainda não tinha sido por causa da vida de pecados que levava, porque a grande novidade que Jesus nos trouxe, minha gente, é essa: Deus nos olha com olhos de futuro. Enquanto o diabo gosta de nos olhar com olhos de passado, para nos culpar de tudo que não deu certo na nossa vida, Jesus nos ensina que Deus sempre nos olha como se hoje fosse o primeiro dia de nossa vida. Como se a gente ainda não tivesse chegado nem a metade do que nós podemos chegar para a nossa vida, da nossa história, da nossa pessoa. Foi esse olhar que Jesus ofereceu a Madalena. Mulher, alguém te condenou? Não, Senhor. Só essa troca de palavras. Mas depois que o olhar já tinha comunicado uma verdade que não cabia nos papéis, não cabia nos livros. Porque não há nada mais poderoso, mais profundo, minha gente, do que a gente ser olhado quando a gente não merece ser, do que a gente ser amado quando a gente não merece ser amado. A gente nunca mais vai esquecer uma pessoa que nos amou no momento em que a gente não merecia ser amado. A gente nunca mais vai esquecer uma pessoa que, na nossa lógica, nos perdoou no momento em que a gente não merecia ser perdoado. Por isso o amor de Deus será sempre revolucionário quando nós o anunciarmos, dissipados de nossas hipocrisias, livres dos nossos medos, quando nós tivermos coragem de olhar nos mais miseráveis do mundo e dizer a eles que Deus ainda não se cansou de esperar, que a vida deles pode ser nova a partir de hoje. Amém. Como é revolucionário. Ontem eu dizia lá na Canção Nova, às vezes a gente acha que é sofisticado crer na ressurreição. Não é não. Não é sofisticado crer na ressurreição, não. Há uma fé ainda mais sofisticada do que a crença na ressurreição. É mais desafiador ainda acreditar na misericórdia divina. É mais desafiador ainda acreditar que Deus tem um lugar especial no coração para os pecadores. Você sabe por quê? Porque isso nos desconcerta. Geralmente nós estamos acostumados a amar aqueles que fazem tudo certinho para nós. Geralmente nós estamos acostumados a amar aqueles que não nos decepcionam. É fácil assim. Agora, amar, dedicar um espaço do seu coração àquele que fez tudo errado, foi o que aconteceu naquele momento, na vida daquela mulher. E se aconteceu lá, pode acontecer na sua aqui agora. Se aconteceu na vida de Madalena naquele momento, há tantos anos atrás, pode acontecer na sua vida agora. Eu não sei o que você fez até o dia de hoje. Pode ser que você também se sinta assim, como aquela mulher, com o peso de uma vida inteira sobre as costas, com dificuldade de recomeçar os seus sonhos, de ressuscitar os seus dias, de trazer um sentido novo à sua vida. Pode ser que hoje você esteja amargurado, tão amargurado que você tem o direito de dizer: olha, minha vida, Padre, não tem sentido mais. Pode ser que você esteja coberto de razão para dizer isso, mas eu te desafio a fazer o mesmo que Madalena fez naquele dia. Olhe nos olhos de Deus. Não olhe para cima, viu? Deus se abaixa para nos olhar. Não é nas alturas que Deus mora. Deus mora no interior do nosso coração. E é neste amor próprio que Ele age. É nessa ressurreição interior que Deus restabelece. Eu não posso descer aí, senão dá microfonia. É nesse amor próprio que Deus estabelece a sua parceria. É nesse amor próprio que Deus nos ressuscita, quando Ele acende no coração de cada um de nós o desejo, essa ânsia de querer ser cada vez mais um depósito, um lugar onde só o bem acontece. Quando Deus expulsa do nosso coração
tudo aquilo que não valeu a pena. Só nos resta uma coisa: o presente e o futuro. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade. ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa,